Na primeira leitura de hoje, nós temos o desfecho da saga de Jonas, um profeta meio rebelde, rabugento, que primeiro não quer fazer o que Deus mandou, não quer profetizar em Nínive. Depois ele vai, mas quando Deus desiste do mal que tinha ameaçado fazer aos ninivitas, Jonas se revolta contra Deus. Jonas queria ver o circo pegar fogo. Ora, quando um profeta diz que a cidade vai ser destruída e depois a destruição não vem, a credibilidade do profeta fica abalada. Ou seja, o que ele anunciou, o que ele previu, não aconteceu. Então, por isso Jonas fica aborrecido. E ele até diz: eu já sabia que isso aconteceria. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. Por isso Jonas queria que Deus fosse mais severo, que Deus fosse mais rígido, que de fato destruísse aquela cidade, mesmo que os ninivitas tivessem feito penitência, mesmo que eles tivessem demonstrado arrependimento, que Deus cumprisse a sua palavra e assim, no pensamento de Jonas, glorificasse o seu profeta, cumprindo o que Jonas tinha ameaçado que aconteceria com a cidade. Então ele, emburrado, sai da cidade, fica ali de longe, diz o texto, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, ainda na esperança de que Deus pudesse mudar de opinião e destruí-la. E Deus então usa de uma pedagogia, faz crescer a era sobre a sua cabana, depois faz secar a era, manda um vento quente, para depois dizer a ele: tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu, e eu não devia salvar esta grande cidade de Nínive, na qual vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Jonas se aborrece por causa daquela era, e Deus diz: eu criei todas essas pessoas, por isso eu as amo, por isso eu quero o seu bem, por isso eu quero não a sua morte, mas que vivam, que se salvem. Esse livro do profeta Jonas mostra justamente isso que nós recitamos no Salmo: o Senhor é amor, paciência e perdão. Como quando os apóstolos Tiago e João disseram a Jesus se ele não queria que eles mandassem descer fogo do céu sobre os samaritanos. Deus não quer a destruição, Deus não quer a morte, mas a conversão, o arrependimento. Ele se importa com o ser humano criado por Ele. Ele se afeiçoou a nós. Ele nos estima.
Ele nos ama e por isso sabe também que somos feitos de barro. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. São pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, são tolos. Escolhem o mau caminho, tomam decisões erradas. Eu não posso simplesmente destruí-los. Quero que vivam, quero que se convertam. Então, aqui, Deus ensina ao profeta Jonas a sua ternura, a sua misericórdia. O profeta queria ser glorificado às custas da destruição de Nínive. Mas Deus quer outra coisa. Deus quer a vida. No Evangelho, Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Na verdade, nós temos duas versões do Pai Nosso, uma no Evangelho de São Mateus e outra no Evangelho de São Lucas. A versão que nós utilizamos, mais completa, com as 7 petições, é a de São Mateus. Lá Jesus ensina o Pai Nosso no contexto do Sermão da Montanha, quando ele fala sobre a oração. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, não façais como os hipócritas, que rezam diante dos outros só para serem vistos. E então Jesus ensina o Pai Nosso. Aqui, no Evangelho de São Lucas, Jesus ensina essa oração porque os discípulos pedem. Jesus estava rezando, os discípulos o veem e pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensina o Pai Nosso. Eles pediram que Jesus os ensinasse a rezar, não que Jesus lhes ensinasse uma oração. Mas o Pai Nosso para nós é justamente a oração perfeita, o modelo de oração, de que modo nós devemos rezar. Então, sim, é uma oração que nós repetimos, que nós recitamos, sabemos de cor, mas mais do que uma oração, é um modelo de oração dado por Cristo a nós, no qual nós, primeiro, pedimos a glória de Deus. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E depois pedimos aquilo que nos convém, pedimos aquilo que nós precisamos, o perdão dos pecados, o pão de cada dia, e que Ele nos livre da tentação. Então Jesus nos ensina como estar na presença de Deus, como dialogar com o Pai, o que fez com que os discípulos pedissem a Jesus que os ensinasse foi justamente o seu exemplo. Eles o viam rezando e certamente percebiam como Jesus ficava concentrado na oração, como Jesus passava muito tempo em oração, e isso impressionava os discípulos. Nós gostaríamos de saber orar como ele ora, de ter essa intimidade com Deus que Jesus tem. É isso que os discípulos querem que Jesus lhes ensine. E no Pai Nosso, Jesus nos ensina esse caminho. Deus é meu Pai e é assim que eu devo me dirigir a Ele. Buscar a intimidade com o Pai. É isso também que Ele ensina lá no Evangelho de São Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai em segredo, na intimidade. E
A oração, de fato, é uma arte que precisa ser aprendida e que nós devemos pedir a Jesus que nos ensine como nós vamos progredindo na oração, como a nossa oração vai se tornando mais íntima, mais profunda, e o nosso relacionamento com Deus vai se consolidando. Então, assim como os discípulos pediram, peçamos nós também hoje a Jesus que nos ensine a falar com Deus, nos ensine a escutar o que Ele nos diz, nos faça entrar nessa comunhão do Pai e do Filho, porque uma vez que nós somos batizados, nós somos configurados a Cristo, incorporados a Cristo, então deixemos que o próprio Cristo se dirija ao Pai em nós. Amém.